Amém. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, iniciar a nossa aula dessa noite. Querido Deus e Pai, nós damos graças ao Teu nome, mais uma noite que o Senhor nos concede, nos reunir em Tua casa para estudar a Tua palavra. Grato sou a Ti pela vida de cada aluno que aqui está, os que nos acompanham à distância. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um de nós, que a iluminação do Teu Santo Espírito venha sobre as nossas mentes, também sobre os nossos corações, dando-nos a condição de compreender, não apenas com a mente racional, mas sobretudo com uma mente espiritual, a revelação da Tua palavra. Nos abençoa. Nesta noite nós suplicamos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos à nossa segunda lição da sequência dos assuntos escatológicos. O assunto dessa noite, a gente vai falar, com a ajuda de Deus, sobre os sinais dos tempos. E, em se tratando de sinais dos tempos, apenas a fim de que nos situemos, conectando ao assunto da aula passada, onde nós estudamos acerca das 70 semanas de Daniel, ficando claro que um propósito celestial determinado para com o povo de Israel, o povo judeu e a cidade de Jerusalém, iniciou esse processo de restauração total da nação com o decreto de retorno do povo para a sua terra, ainda no reinado de Artaxerxes, o imperador dos Medos e dos Persas, contando-se então as primeiras 7 semanas para a reconstrução da cidade dos muros. Logo depois nós temos 62 semanas até a vinda do Messias ungido, o que aconteceu exatamente como a profecia assevera, contando a data exata, o dia, o momento, não exatamente o dia, mas o ano, o mês, em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e lá recebido foi como rei. Porém, naquela mesma semana, ao findar dela, ele é entregue para ser crucificado, o que dentro da profecia significa que o Messias foi cortado, ou foi tirado. E com este acontecimento, nós encerramos as 69 semanas, faltando exatamente uma semana para completar as 70. Uma semana de anos, lembrando também, não é? Então haviam se passado já 483 anos, faltando 7 anos para os 490, a saber, 70 semanas. E aí o relógio de Deus para com Israel para, e nós entramos dentro de um período do intervalo profético chamado a dispensação da graça, também chamado período dos gentios, em que nós, a igreja, estamos inseridos. A igreja encerrará suas atividades na terra, a igreja cumprirá o seu papel, a igreja, como proclamadora da mensagem do evangelho da salvação, a mensagem do evangelho da graça, ela concluirá a sua missão e com o toque da trombeta, o aparecimento de Jesus nas nuvens para os salvos e, consequentemente, o Espírito Santo conduzindo a igreja ao encontro do noivo nos ares, teremos então o reinício desse relógio, dessa contagem, para concluir as 70 semanas. Então, iniciará ou reiniciará as 70 semanas, ou, permita aqui a redundância, iniciará a última, 70ª semana, os 7 anos, a grande tribulação. Uma vez que nós cremos, e pela interpretação profética das 70 semanas, entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação, então a nós compete estar atentos a sinais que revelam para a igreja, para os salvos, para os fiéis, que o tempo de sua peregrinação da terra está próxima do fim. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus para levar a igreja está próxima. Nós, então, estamos dentro de um período de tempo que nós vamos ver, ainda hoje,
chamado de princípio de dores. Nós não enfrentaremos o período tribulacional, mas nós sofreremos o chamado princípio de dores. E dentro desse contexto, em que o cenário é preparado para a 70ª semana, a grande tribulação, o império do anticristo, etc., existem uma gama de sinais que o Senhor Jesus revelou em seu sermão profético. Não apenas o Senhor Jesus, mas principalmente o Senhor Jesus revelou, e nós hoje vamos olhar esses sinais. Então veja aí, nós vamos ver os sinais como eles estão apresentados em diversas áreas distintas, como por exemplo, olha aí para o seu material, nós veremos sinais que se revelam na natureza. Nós vamos ver, e aí está aí os subtópicos, né, terremoto, peste, fome, nós vamos falar, sinais na área política, depois sinais na sociedade, no seio da família, sinais em meio à espiritualidade cristã e sinais concernentes ao falso messianismo. E nós vamos ver também concernente ao último deles aí, que é o renascimento de Israel, na minha humilde, singela opinião, o principal e mais preponderante de todos os sinais que nós devemos estar atentos no que tange à proximidade da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então nós vamos analisar esses sinais. Eu vou usar os slides, e os slides obviamente vai acompanhar essa sequência que eu acabei de mostrar, que está aí no material, mas antes de tudo, deixa eu ler com vocês esse sermão do Senhor Jesus que revela-nos os sinais, que é o sermão profético de Mateus capítulo 24. Então abra sua Bíblia em Mateus 24. Aqui nós temos um sermão intitulado Sermão Profético. Eu quero chamar a sua atenção, antes de nós começarmos a praticarmos aí a interpretação, a exegese do texto, eu quero chamar a sua atenção para as epígrafes. A maioria das Bíblias, talvez uma ou outra, dependendo da Bíblia que você tem consigo, não vai trazer esta divisão que eu vou aqui apresentar, mas eu tenho certeza que a maioria das Bíblias estará assim. Eu quero chamar a sua atenção. Não é sempre que nós nos guiamos por aquilo que nos apresenta as epígrafes, essas divisões, que naturalmente não existia no texto original, e que, como eu já expliquei lá em bibliologia, algumas vezes é importante desconsiderar as epígrafes, mas nesse caso, as epígrafes hoje vão nos dar alguma luz, vão nos ajudar dentro da divisão que nós vamos aqui aplicar para a interpretação dos textos proféticos. Então, observe bem, o capítulo 24, o início dele está escrito assim, o sermão profético, o princípio das dores. Então, nós temos um grande sermão que está subdividido em várias partes, e a primeira parte diz respeito ao princípio das dores, e esta parte vai até o versículo 14. Sobre o versículo 15, nós temos uma nova epígrafe, que diz assim, o sermão profético continua, e o que é que está escrito aí a seguir? Muito bem, a maioria das Bíblias, então, está como a minha, a grande tribulação. Então já chama a sua atenção. Essa parte do sermão que se seguirá vai tratar da grande tribulação. Ora, então já entendemos que a partir desse momento do sermão, a igreja não mais estará aqui, porque é o início da grande tribulação. Mas a gente vai desdobrar melhor. A partir do versículo 29, diz assim, o sermão continua
a vinda do Filho do Homem. Não é isso que está na sua Bíblia? É assim ou não? Então perceba bem, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. Aqui está logo após a grande tribulação. Então nós temos que entender que fase é essa, que momento é esse da vinda do Filho do Homem. Nós vamos falar. Sobre o versículo 36, o sermão profético continua, agora com uma sequência de avisos, algumas parábolas, algumas mensagens de Jesus com o objetivo de trazer uma exortação à vigilância. O sermão continua, mas o objetivo nessa parte do sermão é chamar a atenção para que haja uma vigilância. Então, aqui não está mais seguindo ordem cronológica de eventos. Agora o objetivo do sermão é trazer uma exortação à vigilância. A partir do versículo 45, ainda estamos dentro desse contexto de exortação à vigilância, mais uma parábola, desta feita dos dois servos. O capítulo 25 começa com a continuidade do sermão profético, ainda dentro de um contexto de exortação à vigilância, desta feita trazendo-nos aí a parábola das 10 virgens. A partir do versículo 14, o sermão continua, ainda dentro da perspectiva de exortação à vigilância. Temos então a parábola dos 10 talentos. Chegamos ao versículo 31, agora nós temos a conclusão, o fim do sermão profético, e ele culmina com a vida eterna e o castigo eterno. Então agora lida já com a parte final mesmo, a eternidade, juízo eterno, vida eterna e castigo eterno. Muito bem, vamos ver como o sermão começa. Eu coloquei aqui um slide que diz assim, 3 perguntas sobre o fim dos tempos. E nesse próximo slide aqui, deixa eu passar aqui. Vamos lá. Importante discernir a tríplice pergunta dos discípulos. Que tríplice pergunta é essa? Volta aí no capítulo 24, vamos dar o início aí ao sermão. Está escrito assim, os 3 primeiros versículos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículos 1 e 2. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos lá, vamos fazer uma viagem agora lá a Jerusalém dos tempos de Jesus. Depois eu vou trazer mapas aqui, mas eu compartilhei lá um vídeo para a gente ter um pouquinho de ideia, depois eu compartilho até outros, e a gente vai trazer alguns mapas daqui a pouco também para facilitar. Mas vamos lembrar que onde hoje, lá em Jerusalém, nós temos a esplanada do templo, e lá tem uma mesquita islâmica, Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Nos dias de Jesus, ali estava o templo, o segundo templo, não o feito por Salomão, que foi destruído pelos babilônicos, mas o templo que foi edificado, ou reedificado nos dias de Esdras, Ageu, Zacarias, e que foi visitado diversas vezes por Jesus, onde ele foi apresentado, onde se cumpriu a profecia de Ageu, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, uma alusão ao fato de que a glória que se manifestou na primeira casa, o templo de Salomão, foi a nuvem que desceu e encheu a casa. E já o segundo templo, a glória que entrou naquela casa foi o próprio Senhor Jesus. Ele se fez presente ali, ele entrou naquele templo. Então, obviamente, uma glória muito maior.
incomparável, não é a nuvem, é o próprio Deus encarnado dentro do templo. Então, havia ali esse templo. Algumas vezes Jesus foi até ele, andou ali no pátio. Esse templo, ele vinha já há algumas décadas sofrendo obras de embelezamento que estava sendo patrocinada por Herodes, de maneira que isso até inibia os sacerdotes de alguma maneira condenarem os pecados, os erros de Herodes, visto que Herodes estava investindo muito dinheiro na reforma do templo, no embelezamento. Não é um novo templo, é um embelezamento, é uma reforma, um melhoramento estrutural no templo, e isso vinha se arrastando, talvez até de forma proposital, para manter sempre o povo e principalmente a liderança espiritual ali de mãos e pés atados no que tange aos desrespeitos, aos desmandos, aos pecados de Herodes, e eles ficavam sem muita autoridade para condená-lo, visto que ele financiava toda aquela estrutura, toda aquela reforma. Trocando em miúdos, ele pagava os sacerdotes e os sacerdotes não tinham liberdade para condenar os seus atos. Razão pela qual João Batista, até fazendo esse parênteses, que era de linhagem sacerdotal, filho de uma mulher da linhagem de Arão e filho de um sacerdote, Zacarias, mas preferiu abrir mão de tudo isso e exercer o seu ministério como profeta no deserto, dando a ele total autonomia para condenar os pecados de Herodes. Mas os demais não podiam fazer isso porque estavam comprometidos. E o embelezamento era extraordinário mesmo, impactava, enchia os olhos de qualquer um. E aqui nós estamos vendo os discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, saindo do templo. E eu volto a ler, quando Jesus, versículo 1, ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha, os discípulos chamando a atenção de Jesus e, olha aí, mestre, olha que coisa linda, maravilhosa, olha que estrutura, olha que coisa, né? Empolgados, assim, maravilhados, os olhos brilhando, vendo aquela estrutura, e Jesus vai direto ao ponto. Ele diz assim, Jesus, porém, lhes disse, está vendo tudo isso daí? Estão olhando bem? Estão percebendo tudo isso? Em verdade vos digo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O que Jesus está dizendo? Esse templo aí que vocês estão tão empolgados, maravilhados, não é? Então eu já vou logo tirar o cavalinho da chuva de vocês, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derribado, vai ser destruído. E pergunto a vocês, foi ou não foi? Eu comecei dizendo o que tem lá. O que tem lá hoje? Tem um templo judeu? Não, foi derribado. Alguém sabe dizer em que ano foi derribado? O ano 70 da nossa era, né? A gente falou semana passada, General Tito liderando aquele exército formado. A gente leu aqui o livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, um exército formado por muitos sírios e também árabes. Destruíram o templo. Tudo que restou da estrutura do templo da época de Jesus foi apenas um muro ocidental chamado a muralha, o Muro das Lamentações. É tudo que restou. Aquela estrutura da época de Jesus. O restante do templo, o Senhor Jesus falou do templo, aquele muro era o muro que cercava o templo. Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra do templo. Sobrou só aquilo ali de lembrança, para eles ficarem lamentando lá, se lembrando. Ok. Mas os discípulos saindo do templo, ouvindo Jesus falar isso, provavelmente eles saem pela porta chamada Porta Dourada, que é a porta oriental, que hoje está fechada. Eles descem um vale, que nos dias de Davi tinha um ribeiro ali chamado Ribeiro de Cedron, e até hoje existe o vale chamado Vale de Cedron. Estavam no monte Moriá, a esplanada do templo, desce o vale, e depois eles sobem um outro monte que está de frente, portanto, frente a frente. Esse outro monte que está de frente do Monte Moriá, separados apenas por esse vale, o Vale de Cedron, é o Monte das Oliveiras.
existe até hoje, aonde existe um jardim também até hoje, o famoso jardim do Getsemane. Todos nós sabemos da história do jardim, do Monte das Oliveiras, mas Jesus foi até lá com os discípulos. E o que acontece quando Jesus chegou no Monte das Oliveiras com os discípulos? Aí é o que está registrado no versículo de número 3. Está assim, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, é mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia, é como se esse lado da galeria fosse o Monte Moriá, aqui onde nós estamos é o Vale do Cedron, e o outro lado da galeria é o Monte das Oliveiras. Então você tem uma visão de frente do monte e automaticamente do templo, está lá do outro lado, assim de frente. E aí então eles assentados no monte, os discípulos, Jesus, eles chegam até Jesus em particular e faz a seguinte pergunta, não é uma pergunta, por isso eu coloquei, o importante discernir a tríplice pergunta. Olha ela ali, dize-nos, olha o que eles perguntaram, dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas eles estão perguntando? O que Jesus falou? Vocês não estão vendo isso aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. E aí eles foram, atravessaram com aquele negócio na cabeça. Poxa, a gente tão empolgado, templo bonito, bacana. Jesus veio, vai derrubar tudo. E eles ficaram com aquilo. Quando chegaram do outro lado, perguntaram a Jesus, mestre, diz para a gente uma coisa, quando é que isso vai acontecer? Então, a primeira pergunta é, quando é que o templo vai ser derribado? Quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que vai se cumprir isso que o Senhor falou, que não ficará pedra sobre pedra? Isso é uma pergunta. E, está aqui ali em amarelinho, e que sinal haverá da tua vinda? Isso é outra coisa. Tem nada a ver destruição do templo com o sinal da vinda de Jesus. E que sinal do fim do mundo? Isso daí já é outra coisa. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a outra coisa é outra coisa, viu, irmão? Interpretação de profecia, isso é muito importante. Porque se você pega a outra coisa e aplica ela na hora de interpretar a uma coisa, ou vice-versa, pega uma coisa na hora de interpretar a outra coisa, então são três coisas distintas. Não tem aquele camarada, aquele irmão, aquela irmã que chega para você e pergunta assim, aqui, amanhã você vai lá em Vitória, você almoçou o que hoje? E ontem você fez o quê? Pergunta três coisas, você perguntou se amanhã você vai lá hoje, ou se hoje você vai lá amanhã, e não sei mais. Três coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele faz três perguntas distintas. Foi mais ou menos o que os discípulos fizeram com Jesus. Senhor, nos diz, quando é que o templo vai ser destruído? E vem cair, qual é o sinal da tua vida e o fim do mundo? São três coisas completamente diferentes. Observe. Nós já falamos aqui, e isso é fato histórico, não tem o que contestar, impossível qualquer contestação. O templo foi destruído, e tem data. Todos os historiadores, não tem exceção, concordam. O templo foi destruído no ano 70. Logo, a primeira parte da pergunta, quando serão essas coisas, já se cumpriu há aproximadamente 1950 anos atrás. 1950 anos atrás. Jesus já voltou, sim ou não? Tem gente que está pensando, calma aí. Como assim? Tá, assim? Eu sei que às vezes dá a impressão de que já voltou mesmo, né, irmão? Que a gente ficou, que o negócio aqui está feio e tal. Aí dá essa travada mesmo, dá essa dúvida. Eu acho que já voltou e o negócio aqui está... Não, mas não voltou não, irmão. Não voltou não, tá? Fique tranquilo. Não voltou. Então, se Jesus ainda não voltou, então a gente está no segundo cenário, pertinente aos sinais da volta de Jesus. Essa é a segunda pergunta. Que sinais haverá da tua vinda? Vamos supor, e espero estar certo na minha suposição, então suponhamos juntos que o Senhor Jesus volte hoje para arrebatar a sua igreja. Imagine que eu esteja certo na minha suposição, que maravilha.
Então nós temos um hiato aí de pelo menos, aqui arredondando, entre a destruição do templo e a vinda de Jesus, nós já temos um intervalo de quase 2.000 anos, 1950 anos, arredondando aí quase 2.000 anos entre uma coisa e outra. Ora, se o Senhor Jesus volta hoje para levar a igreja, automaticamente tem-se início o período da grande tribulação, que vai durar quanto tempo mesmo? 7 anos. Ao findar da grande tribulação, nós temos a volta de Jesus em glória para estabelecer o seu reino aqui na terra, o reino milenial, cujo próprio nome já nos informa a duração de tempo desse reino. Quantos anos o reino milenial vai durar? 1000 anos, e ao término do milênio nós teremos o evento do fim do mundo. Sim, o mundo vai acabar. Só que Deus, e Apocalipse vai dizer isso, e João viu isso, depois do fim do mundo, João disse que viu um novo céu e uma nova terra, porque o céu e a terra que agora existe, João viu sendo destruído. Nós vamos falar também sobre isso. Então haverá o fim do mundo depois do milênio. Então vamos lá. Se Jesus volta hoje, entre a destruição do templo e a vinda de Jesus, nós já temos um intervalo aí de aproximadamente 2.000 anos. E da vinda de Jesus ao fim do mundo, nós temos um outro intervalo aí de 1.007 anos. Olha, irmão, a diferença de tempo entre um evento e outro. Mas a pergunta é assim, quando que vai acontecer essas coisas? E o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Só que entre um e outro, 2.000 anos, entre outro e outra, 1.000 anos. Então, olha o cuidado na hora de interpretar. Só que aí é que está a grande questão. O Senhor Jesus respondeu as 3 perguntas com um sermão, chamado sermão profético. Foi um sermão, uma mensagem, uma pregação, com o objetivo de responder as 3 perguntas. E sobre quem recai a responsabilidade interpretativa de entender em que parte do sermão ele está falando da destruição do templo, em que parte do sermão ele está falando de sinais da sua vinda, em que parte do sermão ele está falando do fim do mundo. Aí somos nós, cuidadosa, meticulosamente, com muita responsabilidade, ajuda e iluminação do Espírito Santo, para entender, dentro do escopo do sermão de Jesus, em que momento ele está falando sobre destruição do templo, em que momento ele está falando de sinais da sua vinda, em que momento ele está falando de fim do mundo. Então observemos aí a sequência. Versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, calma, cautela, cuidado, paciência, para que ninguém vos engane. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a meia dúzia. Há muitos. Aí ele diz assim: e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério, ou é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso aqui não tem a ver com o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, plural, porque são fomes física e fome espiritual, escassez de alimento para o corpo e escassez de alimento para a alma. Fomes, plural, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o tempo que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos nesse contexto. Princípio das dores, como nós vamos ver. No princípio das dores haverá terremoto, no princípio das dores haverá fomes, no princípio das dores haverá guerras, rumores de guerras, no princípio das dores haverá falso messianismo, eu sou Cristo, falsas pregações, falso evangelho, engano se multiplicando. É esse o contexto. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então,
vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos, olha aí, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, falta de lealdade entre os irmãos, falta de lealdade entre os obreiros, falta de lealdade entre os ministérios. Então, uns trair-se-ão aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão, quantos? Muitos falsos profetas enganarão a poucos. Irmão, o negócio é estreito, hein? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quantos? Muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o arrebatamento. Então virá o fim. Aí aqui já é o fim. A outra parte da pergunta, do fim do mundo. Depois que encerrar a pregação do evangelho, o evangelho do quê que diz aí? Do reino, que será pregado no reino, no milênio. O evangelho do reino será pregado no reino, e ao final virá o fim. Pois bem, nós vamos apresentar toda esse calendário profético escatológico. Aliás, já antecipo até, na nossa última aula, o nosso tradicional sorteio, nós vamos sortear e alguém vai ser abençoado, um presente de Natal com o calendário da profecia bíblica, é o livro que nós vamos sortear. Porque o importante é você entender a ordem cronológica dos eventos, saber a ordem que cada evento acontece, é ter esse cronograma profético muito bem delineado e muito bem explicado na sua mente e automaticamente na ponta da sua língua para explicar a quem lhe pedir aí a razão da sua fé, a razão do seu conceito escatológico, né, do seu entendimento escatológico. Então, para hoje, nós nos dedicaremos a estudar o contexto que responde essa segunda pergunta. A primeira, quando serão essas coisas? Para nós já é passado, já aconteceu. Era futuro quando os discípulos perguntaram. A destruição do templo. Para nós já é um passado de 1950 anos atrás. Então, para nós, essa primeira parte já não é um evento profético. Foi profético, que se cumpriu. Para nós é fato consumado na história. Nós agora precisamos entender aqui os sinais da tua vinda. E dentro da sequência dos eventos que estudaremos, chegaremos à aula em que falaremos sobre o fim do mundo. Então, hoje nós vamos falar de sinais dos tempos, os sinais que envolvem aí a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Primeira pergunta que eu me proponho aqui a responder, e está no material, e é até bom que esteja mesmo, porque costuma ser pergunta de prova, né? O que é que entendemos por sinais dos tempos? Está aí, ó. Sinais dos tempos. Quando a gente fala de sinais dos tempos, nós estamos falando de um conjunto de acontecimentos previamente ordenados por Deus e registrados antecipadamente nas Escrituras Sagradas. Então, é um conjunto de acontecimentos em várias esferas: política, social, familiar, natureza, espiritualidade. É um conjunto de acontecimentos que foram previamente ordenados e estão registrados antecipadamente. Com qual objetivo? Com o objetivo de alertar os fiéis com respeito à proximidade da vinda de Cristo. Esses sinais, eles comunicam verdades espirituais aos fiéis. Para os infiéis, tudo é normal. Você falar para um infiel, um descrente, um ateu, um não crente, etc.
Você vai falar para ele de sinais, de guerra, ele, não, isso aí é normal. Você vai falar para ele de terremoto, isso é normal. Você vai falar para ele de fome, não, desde que o mundo é assim. Tudo que você falar para ele, ele entende como a história da humanidade seguindo o seu fluxo natural. É o progresso da humanidade que inexoravelmente leva a essa condição e, enfim, não tem nada de sobrenatural em tudo isso, não. Mas para nós, os fiéis, nós entendemos que Deus está alertando a igreja, o Senhor Jesus está mandando mensagens de alerta para a igreja, a fim de que ela esteja cada vez mais atenta, cada vez mais apercebida, cada vez mais e mais preparada, com seus olhos fixos no céu, com seu ouvido espiritual aguçado, pronto para ouvir o chamamento para subir em direção ao encontro do Senhor. Então, os sinais dos tempos é uma mensagem de Deus voltada aos fiéis. E nós precisamos entender e interpretar os sinais dessa forma. Então, vamos aí ver alguns desses sinais. Eu vou seguir a ordem que está aí no material, mas repito uma vez mais, seguindo aqui os slides, mas tá dentro da sequência aí do material. Você pode ir escrevendo aí, fazer anotações, os dados, mas eu trago aqui informações, algumas das mais atualizadas possíveis, né? Esse tipo de estudo, toda vez ele precisa ser atualizado, e a gente busca atualizá-lo a cada ano, né? Então nós vamos trazer informações atualizadas. Sinais na natureza, vamos começar pela natureza. Jesus falou de sinais na natureza. Jesus falou sobre desastres naturais. Jesus falou sobre a terra em fúria. Aliás, com o apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Coríntios, ele diz que a terra está gemendo, está sentindo dores de parto. Olha aí, princípio das dores. E a terra também está sentindo dores. Ela está desejosa da sua reconstrução. Ela quer também a purificação completa dela, como cada um de nós que passamos pelo processo de nascer de novo, que é a remissão dos nossos pecados, para ter direito a uma nova vida com Cristo. A terra que também foi contaminada pelo pecado, também deseja ardentemente a purificação dela. E isso vai acontecer, como veremos. A terra será purificada. Tudo aquilo que o pecado toca, contamina. E uma vez contaminado pelo pecado, não pode permanecer na presença de Deus. Precisa passar por purificação, para ser digno de comunhão e de desfrutar da presença de Deus. O homem pecou. Para que ele possa voltar a ter comunhão perfeita com Deus, como tinha antes do pecado, é necessário que o homem que peca, o homem do pecado, o homem caído, a natureza caída, morra, e nasça um novo homem, nascer de novo, ser gerado uma nova criatura. Chamamos isso aí de regeneração. Nascer não da carne e do sangue, mas nascer da água e do Espírito. A terra foi contaminada pelo pecado. Para que ela possa também ser plena e perfeitamente habitada por Deus, ela também precisa, vou usar essa expressão aqui, nascer de novo. Ela precisa ser destruída e reconstruída. Aliás, que quando Satanás se rebelou e foi lançado à terra, a terra foi contaminada. E Deus criou um novo céu, uma nova terra. E essa terra que a gente habita foi contaminada pelo pecado. E João viu sendo criado novo céu e nova terra, e ele destaca aonde não habita pecado. Isso daí é o processo natural de purificação. A terra está gemendo. A terra está dando sinais de ansiedade, de desejo, de que haja restauração. Irmão, às vezes há uma insensibilidade tremenda do ser humano, mas de todos os demais seres criados, eles são totalmente sensíveis. A gente é que não percebe.
Mas eles são sensíveis à ordenança de Deus, à voz de Deus, obedientes. Basta você ler lá o livro vários livros, eu dou exemplo de Jonas. Jonas, quando Deus dá uma ordem a Jonas, que Jonas saia da sua cidade, vá a Nínive para pregar a ela, Jonas desobedeceu. Deus deu a ordem ao mar, o mar obedeceu. Deus deu a ordem ao vento, o vento obedeceu. Deus deu a ordem ao grande peixe, o grande peixe obedeceu. Só quem desobedeceu foi o profeta. O homem de Deus desobedeceu, o resto tudo obedeceu. E é assim que funciona. Então, tudo obedece à voz de Deus, o comando de Deus. E a natureza está aí, dando seus sinais, se rebelando. Vulcões, furacões, terremotos, maremotos, e por aí vai, desastres em todas as esferas. Como Jesus predisse que aconteceria. Ele disse que nós ouviríamos, e ouviríamos cada vez mais sobre terremotos. Aliás, nunca tinha se ouvido falar de maremoto, que é um terremoto no mar, que gera tsunamis, as grandes ondas que adentram o litoral, que tomam todo o continente. São coisas que nunca tinha havido antes. Ásia, Haiti tiveram terremotos mais devastadores da última década. Isso daqui foi há 2 anos atrás. O Haiti sempre é alvo de terremotos. Há 2 anos atrás, teve um terremoto no Haiti, e o número de mortos lá ultrapassou os 2.248. Em 2010 já havia ocorrido um grande terremoto no Haiti. Nós tivemos lá, minha esposa, a missionária Natália e eu, mais um casal de amigos, estivemos no Haiti no mês de outubro de 2010. O terremoto tinha ocorrido no mês de janeiro de 2010, mas aproximadamente 10 meses depois a gente chegou no país e parecia que o terremoto tinha acontecido na semana anterior. O poder de destruição, de devastação, e claro, em nações pobres, com dificuldade de se reestruturar, então o poder de destruição é muito grande. E esse ano, agora falando de 2023, no início do ano, no mês, se eu não estou enganado, fevereiro, ocorreu um terremoto na Turquia, e depois um segundo terremoto no espaço pequeno de tempo, que chegou a abalar o país vizinho da Síria. E foi um dos maiores terremotos da história da humanidade. A mortandade ultrapassou os 50 mil. 50 mil pessoas. O terremoto, eu botei aqui a data, deixa eu ver. Deixa eu passar aqui. Sim, ocorreu no 6 de fevereiro desse ano. Então, a gente sempre ouve falar de terremoto. O pessoal fala, mas terremoto sempre aconteceu. Sim, é verdade. Só que nós temos ouvido falar cada vez mais, espaço de tempo, o intervalo entre um e outro cada vez menor, e o poder de letalidade dos terremotos cada vez maior. Então, são cada vez mais terremotos em espaço de tempos cada vez menores e com poder de letalidade cada vez maiores. O Senhor Jesus disse, está aí, ouvireis falar de terremotos em muitos lugares. Irmão, a gente já tem ouvido falar de terremoto até no Brasil, coisa que há tempos atrás não ouvíamos, e de vez em quando se ouve falar de tremor de terra até na nação brasileira. Jesus disse que ouviríamos falar sobre pestes. É interessante que quem lida com estudos escatológicos, como eu disse, ele precisa estar sempre se atualizando, óbvio. A dinâmica do cumprimento das profecias, dos acontecimentos, é muito veloz. Eu ministro aula de escatologia há aproximadamente uns 12 anos, talvez um pouco mais até, mas eu estudo e ouço de escatologia aí há pelo menos uns 25 anos. Eu estou com 44, ali pelos 15, 16, então mais de 25 anos, eu ouço sobre escatologia, sim, tenho alguma curiosidade, participo de alguns seminários, vejo alguns palestrantes, antes sempre presencial, hoje a gente já tem a possibilidade de acompanhar via internet, canais do YouTube, etc. Mas falando aí de 2 décadas e meia atrás, a gente via pessoas falando sobre pestes da sua época,
Quando eu comecei a falar, eu vinha falando lá de AIDS, aí daí a pouco falava de ebola, daí a pouco falava de gripe aviária, gripe suína, e cada vez ia aparecendo novas e novas e novas, e daí a pouco a gente se viu inserido num contexto de uma peste em escala mundial, poder letal, devastador, não é? Saindo fora de qualquer contexto de aproveitamento político, social, de viés ideológico daqui, de lá ou da acolá. Para nós isso é o que menos importa, nós estamos apenas interpretando aqui o cenário profético, o cumprimento profético de peste, se foi fruto da natureza, se foi criado em laboratório, se foi... Não importa, o importa é que a peste, ela devastou muita gente. Eu digo aqui, que o que importa para nós dentro do contexto da interpretação das profecias. Aí nós temos dados oficiais, os extraoficiais, né? Nós não temos como ter acesso aos mesmos, mas dão conta de que seguramente mais de 15 milhões, aqui está 14,9, mas mais de 15 milhões de pessoas em todo o mundo morreram como resultado direto ou indireto da Covid-19. Sem falar do efeito, eles chamam efeito rebote, né, ou consequências não visíveis da Covid-19. Irmão, se a gente fizer uma enquete aqui, de todos aqueles que foram em algum momento diagnosticados com a Covid-19, se a gente fizer uma enquete aqui, quem, depois da Covid-19, pode aqui dizer que a sua saúde foi a mesma depois da Covid-19? Mas depois, quem não tinha costume de ficar enfermo com qualquer coisa depois da Covid-19, agora qualquer coisa, é uma gripe daqui, é uma dor de cabeça de lá, é uma falta de ar daqui. O fato é que depois dessa tal peste mesmo, como Jesus falou, tirando aqueles que morreram diretamente como resultado dela, a capacidade imunológica da população mundial não é a mesma depois dessa peste aí. Então, pessoas que morreram e vêm morrendo depois, como resultado de alguma forma também, ou como consequência, sem falar nas doenças psicossomáticas, as pessoas que morreram, que se suicidaram, que tiraram a vida, as pessoas que perderam pai, mãe, famílias. Irmão, não tem como mensurar a devastação, estou falando dessa aqui. Se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, o que vem pela frente aí? Eu estou dizendo para você, eu dou esse seminário aqui há uns 12 anos, e a gente sempre vai falando de novas e novas pestes. O que é que vem pela frente aí? Quem é que sabe? Só Deus, né? Que o Senhor nos guarde, nos proteja, e principalmente a minha oração é que a trombeta toque logo e a gente vá embora. Capenga, tossindo, mancando, mas vamos embora, porque lá a gente vai receber corpo glorificado, porque aqui está complicado, viu? Só Deus, olha. Jesus falou sobre fome, eu disse aí, né, não apenas no singular, mas no plural, fomes. Fome espiritual é fato, as pessoas têm tido fome da palavra, que o que tem se entregado em muitos altares não é alimento sólido, não é alimento sadio, não é alimento salutar. As pessoas estão morrendo de fome espiritual, fome de alimento espiritual dentro das igrejas. Mas vamos falar aqui da fome física, literal. A falta de empatia também, a falta de sensibilidade com a realidade da tragédia da fome, também é terrível. A fome mata, e a indiferença à realidade da fome também mata. O fechar os olhos para a realidade da fome também mata. E é claro, irmãos, não podemos ser inocentes e não entender que dentro de um contexto macro, dentro de um contexto mais amplo, todos nós sabemos que o planeta Terra, ele tem capacidade de produzir alimento suficiente para alimentar a população. Mas a ganância de alguns, o desejo ávido pela riqueza de alguns, faz com que a realidade da fome se perpetue, porque de alguma maneira isso gera mais riqueza para outros.
É triste isso, mas é a realidade. Se você produz alimento suficiente para todo mundo, isso é chamada a lei basilar da economia, a lei da oferta e demanda, a lei número 1, que rege a economia mundial, é a lei da oferta e demanda. Se você tem muita oferta, você baixa o preço. Se você tem pouca oferta e muita demanda, você aumenta o preço. Então, quem produz, em alguns casos, e isso é fato, prefere destruir parte da produção para que os preços aumentem e ele lucre mais. Ainda que o fato de destruir parte da produção gere morte de outros, mas isso gera a riqueza de um grupo. E isso tem sido uma realidade, não é recente, e isso vai continuar assim. Muita gente se beneficia da miséria, países ricos se beneficia da miséria de outros países. A indústria da miséria de alguns países perpetua a riqueza de outros. E aí nós temos lido com dados oficiais, né? Não tem como acessar extraoficiais, mas eu sei que os extraoficiais são mais reais do que os oficiais. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a ONU, né, que é onde nós temos acesso a dados, embora não passe muita fidedignidade na atualidade, mas enfim, segundo a ONU, 735 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso aí é aproximadamente 10% da população mundial. 10% da população mundial, ou seja, 1 em cada 10. A cada 10 pessoas, uma pessoa no mundo passa fome. E outras vivem o que chama, talvez não a fome extrema, mas também não se alimenta adequadamente. Também está dentro de um contexto de insegurança alimentar. Se alimenta mal, está subnutrido. A realidade da fome é duríssima, não é, irmãos? Olha, o mundo registra uma morte por fome a cada 4 segundos. Desde que nós começamos a aula até esse instante, quantas pessoas já morreram de fome no mundo? Jesus falou que nós ouviríamos falar de fomes em várias partes do mundo. Isso não está restrito a um continente africano. É claro que lá é mais gritante, mas a fome é uma realidade em países ricos também. A fome é a realidade na Europa, a fome é a realidade na América do Norte. Um dos principais produtores de alimento do mundo é o Brasil. O pessoal fala que o Brasil é a fazenda do mundo. É uma das principais, né? O agro é a força do Brasil, a produção de alimento no Brasil, e as pessoas morrem de fome em um país produtor de alimento. E é aquela lógica que eu acabei de apresentar a vocês. Por quê? Porque ganha-se mais dinheiro vendendo para fora do que alimentando Então a questão é financeira, em muitos casos. A questão da fome atende a uma demanda econômica de um determinado, alguns determinados grupos lobistas, grupos políticos, etc. Enfim, nós vemos diante dos nossos olhos o cumprimento daquilo que Jesus disse, no que diz respeito aos sinais que prenunciariam a sua vinda para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus falou de sinais na área política, na esfera política. Nós poderíamos falar da área política municipal, estadual, nacional, são muitos sinais. Mas eu vou entrar aqui, que é mais próximo dos nossos dias, e está mais próximo do contexto profético, dentro daquilo que Jesus falou. Então nós vamos falar aqui um pouco da geopolítica. Qual é o assunto da geopolítica mundial do momento? Que, aliás, não é do momento. Sempre esteve nos principais temas geopolíticos das principais potências mundiais, que é a questão do Estado de Israel. Irmão, todo candidato a presidente, por exemplo, de nações como Estados Unidos da América, todo candidato a presidente tem que discursar sobre
sua opinião, os seus projetos no que diz respeito à nação de Israel. O que eles pensam para Israel, a nação de Israel, até porque os Estados Unidos da América é o principal aliado de Israel fora, né, do país lá, tirando os próprios judeus de lá de dentro. Os Estados Unidos da América é o principal aliado. Até porque a segunda maior colônia judaica do mundo, a primeira maior colônia judaica do mundo está dentro de Israel. A segunda está nos Estados Unidos da América. Mais precisamente ali no estado de Nova York, a cidade de Nova York, aquela tal de Manhattan lá, irmão, é judeu para dar com pau, viu? Perdoe da expressão, mas é muito judeu mesmo, você vê o tempo todo, para todo lado, tá? Sinagoga, muita sinagoga, eles estão lá. E os principais, né, assim, magnatas de Wall Street também têm ligação direta com o Estado de Israel, são judeus. Mas o que eu quero mostrar a vocês aqui, eu sei que o mapa talvez não esteja muito favorável para a visualização aí, vou ter que me aproximar dele um pouco, mais uma vez, quebrar o protocolo aqui, deixa eu ver ali. Bom, eu não vou alcançar lá onde está, aqui é o mar Mediterrâneo, para o lado de cá, ali em cima, mais para cima. Aqui a gente já está no Mar Vermelho. Esse bem grandão aqui, ó, é a Arábia Saudita, é o Iêmen, aí vai aqueles países ali, Dubai, aliás, que é o Emirado dos Árabes, né, cidade de Doha, Dubai, etc. O amarelo, ali para cima já é o Iraque. Eu quero mostrar aqui onde está Israel. Eu preciso, para ter essa ajuda aqui, ó. Opa, deixa eu voltar, perdão. Vai ser no mapa mais para frente que eu vou trazer aqui. Deixa eu ver se aqui eu consigo apontar certinho aqui onde está Israel. Não, vai ser no mapa mais adiante. Eu vou apontar exatamente ali onde está Israel, para vocês terem uma noção também do tamanho dele dentro da realidade desse contexto em volta. Mas o que eu quero mais chamar a atenção é para o fato de que todas essas nações que estão em volta de Israel, Turquia, mais acima, Síria, Iraque, Irã, todos esses países são islâmicos, países que professam a fé islâmica, muçulmanos. O Estado de Israel é o único país dentro de todo esse chamado Oriente Médio que não é muçulmano. Tem um grupo lá dentro de muçulmanos, mas o Estado de Israel, os judeus, professam o judaísmo. Então, eles são únicos não muçulmanos ali. O Estado de Israel, ele foi criado exatamente para tentar resolver o problema que foi gerado ao final da Segunda Guerra Mundial, onde a história nos conta que os exércitos, Terceiro Reich, né, liderados por Hitler, a Segunda Guerra Mundial, liderados ali pela Alemanha, e as nações estavam aliadas à Alemanha nazista, contra os outros países da Europa, os aliados, Estados Unidos, etc. Houve o grande genocídio de judeus. Hitler queria purificar a Europa, principalmente o seu país, ali a Alemanha. Aliás, não era o país natal dele, mas enfim. E ele queria acabar com todos os judeus. Irmãos, ele dizimou nos campos de concentração, aproximadamente os números que nós temos oficiais aí, 6 milhões de judeus. Isso é mais do que toda a população do estado do Espírito Santo. 6 milhões de judeus. Aliás, que desde a dizimação desses 6 milhões de judeus, estamos falando aí do final da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, Israel nunca teve de novo essa quantidade de judeus que tinha antes de toda essa tragédia chamada de Holocausto, porque é uma, vamos dizer assim, uma associação com aquele grande sacrifício que era oferecido a Deus, o Holocausto. Então chama, né, faz essa alusão ao Holocausto dos judeus, a dizimação de mais de 6 milhões de judeus. E por que é que foram dizimados esses judeus que estavam ali na Europa, em especial, próximos ali à Alemanha?
Porque os judeus foram expulsos de Israel, do seu território, no ano 70. Foram expulsos do seu território. E desde então eles estão espalhados pelo mundo. Se espalharam, chamada diáspora. E eles não tinham um território, um solo, uma terra para chamar de sua. Eles foram expulsos da sua terra. Se nós nos lembrarmos, volta aqui comigo ao episódio em que Jesus, ele é recebido pelos judeus, pelo seu povo, por Israel, aclamado como rei, mas no final daquela semana, por causa de uma inveja, uma articulação do sinédrio, dos saduceus, dos fariseus, queriam tirar aquele que estava sendo uma pedra no sapato da liderança religiosa, então decidiram pela execução de Jesus. Todavia, como eles eram vassalos dos romanos, eles não podiam tirar a vida de Jesus, e eles queriam fazer isso por meio do império dominante da época, os romanos. Então eles acusaram Jesus de cometer o crime de sedição contra o império romano, que Jesus estava se autoproclamando rei e queria levantar um reino para lutar contra os romanos e criar ali uma espécie de divisão dentro do império. Isso era mentira, todos nós sabemos que isso era mentira, mas era a forma de colocar os romanos contra Jesus. Pilatos percebeu claramente que isso não passava de intriga, não passava de inveja, de questão deles, e Pilatos não queria crucificar a Jesus. E aí os judeus insistiram, especialmente os sinédrios, os saduceus, dizendo o seguinte de Pilatos: olha, se você não matar este líder dessa insurreição, então você não é amigo do César, você está se aliando com ele, está contra o César. Olha só a articulação deles. Pilatos então se viu numa situação complicada. Ele iria ser acusado de não estar cuidando daquela jurisdição a qual César o tinha colocado ali para cuidar dos judeus. Pilatos então faz o seguinte: tudo bem, já que vocês querem que eu o crucifique, eu irei crucificá-lo. Mas ele pede que tragam uma água, uma bacia de água para lavar as suas mãos, e diz: olha, eu estou livre do sangue desse inocente. E o que é que os líderes disseram na ocasião? Eles disseram o seguinte: não tem problema, que o sangue dele, o que eles falaram? Que o sangue dele recaia sobre nós e quem mais? Sobre os nossos filhos. Ele está dizendo assim: Pilatos, faz o seguinte, crucifica ele e deixa que o sangue dele venha a ser cobrado de nós e dos nossos filhos, não só deles, mas das gerações futuras. Olha que palavra que eles lançaram sobre eles mesmos. Que palavra que eles lançaram, que eles imprecaram sobre eles mesmos. Pode crucificá-lo e depois o sangue dele vai ser cobrado de nós e dos nossos filhos. E a partir daí, depois da crucificação de Jesus, lá na frente, o que nós vemos? Com a destruição de Jerusalém, a morte de judeus, irmãos, de forma truculenta, atroz, e desde então os judeus expulsos de Jerusalém, expulsos de Israel, vêm sendo perseguidos, vêm sendo maltratados, vêm sendo dizimados pelo mundo afora. A diáspora é a fuga dos judeus, e eles se espalham pelo mundo. É por isso que muita gente não entende. Como é que tem judeu no Brasil? Tem muito judeu no Brasil. Como é que tem judeu no Paraguai? Tem judeu no Paraguai também, irmão. Tem judeu aqui, ali, lá, colar, na América, na Europa, porque a questão não é nascer dentro do território, mas é ser descendente de Abraão, é trazer o sangue de Abraão, é trazer o DNA de Abraão. Se nasceu no Brasil, se nasceu na África, se nasceu na Europa, se nasceu na Ásia, na Oceania, no Oriente Médio, não importa, a questão é a árvore genealógica, é ser um descendente de Abraão. Se ele é um descendente de Abraão, ele é um judeu. E isso aconteceu. E aí, ao final da Segunda Guerra, foi criada então, que existe até hoje, a tal da Organização das Nações Unidas. E a pauta mais importante que ela tinha que decidir era exatamente a criação de um Estado para Israel, para que esse povo pudesse ter a sua terra, o seu solo, sua pátria. Só que a terra onde Israel seria colocado, olha como é que já estava dominado
pelos muçulmanos desde o 5º, 6º século depois de Cristo. Com a história que daqui a pouco eu vou contar para vocês, a história dos muçulmanos. Mas a gente está vivendo essa realidade de conflito. Conflito entre Israel e o Hamas é o mais grave nos 75 anos. Porque, olha, estamos falando desde a criação do Estado de Israel, em 1947, até 2023, 75 anos. Nós estamos vivendo agora, pouco mais de um mês, o conflito mais grave desde esse período. Então nós estamos vivendo dentro de um cenário profético muito sério, irmãos. Nós temos outros, líderes mundiais falando da possibilidade da escalada da guerra atingir outras esferas. E por que da nossa necessidade, ou da necessidade da nossa atenção para esses eventos? Porque isso aqui diz respeito a uma agenda mundial, um cenário mundial, uma agenda mundial, aonde haverá necessidade da imersão de um líder mundial para conciliar esse conflito em escala mundial. Precisa haver um líder com capacidade e habilidade para mediar um conflito em escala mundial, para que ele venha a ser esse líder mundial. Você já sabe de quem nós estamos falando, o anticristo. Nós vamos falar dele mais adiante, quando entrarmos aí dentro do sinal principal, que é o renascimento do Estado de Israel. O cenário de guerras, então a gente está vendo o cenário de guerras espalhadas por várias partes do mundo, guerras étnicas, guerras religiosas. Nós não vivemos no Brasil, até vivemos, mas não dentro dessa escala tão veemente de perseguição religiosa, com mortes truculentas, atrozes, como em outros países, mas isso cada vez tem sido mais notório, essa perseguição a cristão, chamada cristofobia, se espalhando pelo mundo, o mundo cada vez mais avesso à cultura cristã, judaico-cristã, cada vez mais avesso aos valores judaicos cristãos, os países cada vez mais implementando leis contrárias aos valores judaico-cristãos. Então, irmão, fazendo a contramão, o mundo está cada vez mais anticristão, os países cada vez mais anticristãos, as políticas cada vez mais anticristãs, as leis cada vez mais anticristãs, a cultura cada vez mais anticristã, os costumes e valores cada vez mais anticristãos. Eu pergunto a vocês, quem é que vai governar isso tudo? Então, a plataforma precisa ser preparada, para que o líder depois venha e já esteja o cenário pronto. O anticristo não vai vir e preparar o cenário. Por quê que o cenário é preparado antes? Porque João, o apóstolo João, ele disse, já nos seus dias, e a gente está lendo aí, na nossa leitura bíblica anual, nós estamos já chegando aí, nos livros escritos, as cartas de João, ele disse, do anticristo, o anticristo, a pessoa, que Paulo fala sobre ele também na segunda epístola aos Tessalonicenses, Jesus, etc., mas ele fala também que já opera no mundo o quê? O espírito do anticristo. Então, o espírito do anticristo está operando no mundo, desde os dias passados, desde séculos, milênios passados. O espírito do anticristo pavimenta o caminho para a ascensão da pessoa do anticristo. Então nós estamos vendo, irmãos, claramente, não tem mais nenhuma preocupação de ser assim, oculto, disfarçado. Não tem mais nenhuma preocupação de esconder que há uma preparação de um cenário anticristão, cada vez mais descarado, mais escrachado. E a gente fala isso daqui e traz esse conteúdo não apenas para os alunos que aqui estão, essas dezenas de alunos que temos aqui, mas usando essa plataforma, o algoritmo que nos ajuda a alcançar outros alunos espalhados aí por várias partes do mundo. E a gente sabe que falar esse tipo de coisa aí é correr o risco de ter
conteúdo daqui a pouco também até sendo derribado por conta disso, porque todo um sistema anticristão em pleno desenvolvimento em todo o mundo. Vou acelerar aqui porque eu preciso chegar no ponto fundamental. Então, guerras. Então, quando a gente fala de guerra, você pode procurar mapas. Aqui não dá para ver bem, está muito claro ali, mas aqui está um mapa mundo estilizado e a gente consegue perceber esses pontinhos ali, são focos de guerras espalhados pelo mundo. O mundo vive um cenário de guerra, todas as partes. Jesus falou de sinais na sociedade. Ele disse que quando estivesse próximo da sua vinda, seria exatamente como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, se davam-se em casamento, compravam, vendiam. É um cenário de busca desenfreada pelo seu prazer pessoal, pela sua realização pessoal, um cenário de extravagância, de egoísmo, de egocentrismo. Uma sociedade de consumo, uma sociedade que busca atenção, inversão de valores. É esse aqui, ó, movimento de inversão de valores morais. É o que Jesus falou que caracterizaria os dias que antecederiam a sua vinda. Ele diz, como nos dias de Noé, como foi em Sodoma e Gomorra. Aí ele diz, como nos dias de Noé, não perceberam quando veio o dilúvio, como nos dias de Sodoma e Gomorra, os anjos retiraram Ló e sua família, à exceção da mulher que olhou para trás, o coração estava arraigado naquela realidade, e ficaram presos ali. Então nós vivemos esses dias, ideologia de gênero, que é uma ideologia antifamília, a família tradicional. Hoje falar de ser família tradicional é motivo de bullying, né? É motivo de chacota. Olha a realidade de inversão de valores. Eu vou apontar mais. Em outras ocasiões, eu lancei mais luz sobre essa realidade lá fora. Mas não tem nem mais necessidade de ficar chamando a sua atenção para aquilo que, infelizmente, nós não queremos ver, mas é impossível passar um único dia sem ver. Mas eu vou lançar luz para aquilo que, às vezes, também nós não queremos ver e está mais próximo de nós do que imaginamos. Está chegando essa época aqui, ó. Ninguém nem lembra, né? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Se é o nascimento de Jesus ou se é... Eu achei esse texto aqui interessante, olha. Inversão de valores. Nossa insanidade é tão grande que elegemos quem nos rouba, não tem outra opção, né? Praticamente, políticos. Idolatramos quem nos menospreza, os artistas, desvalorizamos quem nos ensina, os professores, não ouvimos quem nos protege, nossos pais. Inversão de valores. Até onde entra essa triste realidade de inversão de valores? Na espiritualidade. Hoje já existe tudo aquilo que a gente condenava antes. Quando eu falo nós condenávamos, estou falando da igreja como um todo. Ainda existe o remanescente. Nós aqui, enquanto igreja local, ainda condenamos. Mas em um contexto amplo, a igreja hoje, aí, amplamente, já fala de carnaval com Cristo, já tem os blocos, já tem as marchinhas. Outro dia eu estava vendo aí até uns posts aí de as maiores marchinhas gospel no carnaval, marchinha gospel. Vamos chegar mais perto de nós? Estamos ainda no mês de novembro, né? Amanhã é dia 30. Então, menos de um mês atrás, foi o tal do Halloween, né? Que é exatamente no dia que se comemora a Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, quando ocorreu a Reforma Protestante. Ao invés de se falar da Reforma Protestante, Halloween Gospel. Isso aí deu pano para manga, não é? Pastor André Valadão dividindo opiniões, fez o tal do Halloween Gospel lá na igreja dele, Lagoinha, lá em Orlando, na Flórida. Todo mundo indo para o culto vestido de fada, de bruxa, de não sei o quê, fantasia, Halloween Gospel. Assembleia de Deus, irmãos.
Culto de São João na Assembleia de Deus. Tem também. Você não sabia, não? Ah, você está por fora, irmão. Isso aconteceu lá no Pará, ó. A igreja ela foi cedida para uma festa, teve quadrilha. Aqui é uma igreja, tá? Ali é o púlpito lá, as crianças tudo vestido, tocando as músicas de quadrilha, né? Ah, mas já tem quadrilha no púlpito também, né? Então, quadrilha gospel. Aí eu trouxe um post aqui interessante, né? Já tem a balada gospel, já tem a boate gospel, já tem o carnaval gospel, arraiá gospel, MMA gospel, bar gospel. Só está faltando agora o quê? Vai ter também, tá? Vai ter também. É o final da estrada. Olha aí. 2 anos atrás, Bispo Abner Ferreira, líder da Assembleia de Deus Madureira, encontra-se com o Papa Francisco lá no Vaticano. Tem o discurso dele na internet, se dirige ao Papa, tratando como manda o figurino, Vossa Santidade. Beijou a mão, disse que o projeto era unir as principais religiões em busca do bem comum, a paz. Ver um jeito de unir as religiões do mundo em busca da paz. Já há um projeto para unir as 3 maiores religiões monoteístas, a saber, judaísmo, cristianismo e islamismo. Não me recordo agora se é no Catar, que tem uma praça que está sendo preparada para construir uma mesquita, uma grande sinagoga e também uma igreja, para que nessa praça possa ter... É um centro religioso das 3 principais religiões, para celebrar essa unidade das 3 principais religiões, só que eles fizeram uma exigência. Pode construir o tal do templo para a igreja, claro, representado pelos católicos, só que eles não querem a cruz, que para eles é ofensivo, e aí não teve problema, eles concordaram em construir e tirar a cruz, para não ofender os demais ali. Então, irmão, isso daí esses acordos já existem. O Papa, quando esteve aqui no Brasil, ele foi recebido dentro de uma Assembleia tem que falar da nossa igreja mesmo, irmão. Foi recebido dentro de uma Assembleia de Deus e, junto com alguns pastores, ele rezou um Pai Nosso. Menos mal que foi o Pai Nosso. Menos mal que foi o Pai Nosso. Mas esteve dentro de uma Assembleia de Deus, foi recebido por líderes e lá eles se juntaram. Estamos falando de um movimento ecumênico, junção de religiões, coisas que eram impensáveis, isso é cada vez mais comum. Essa junção, essa mistura, são sinais na espiritualidade. Mais sinais aí, Jesus falou de falso ensinamento, falso messianismo, falsos cristos. Que tal esse aí, ó? Dá 10 em nome do Pai, 10 em nome do Filho, 10 em nome do Espírito Santo. Tem gente que não está sendo fiel no dízimo, que dirá no trízimo, hein? Você já vê isso daí, ó? Unção do esquecimento para largar vício. Isso aí, se é assim, o camarada lá no púlpito da igreja, aí mandando fumar o cigarro, aí depois ele pega o óleo, unge o cigarro, devolve o cigarro, manda o camarada fumar de novo o cigarro. Irmão, é cada aberração que a gente presencia nas igrejas. Aí você pergunta, pastor Márcio, você vê isso? Vejo sim. Eu vejo, de vez em quando eu vejo. Eu boto lá, vamos ver. Agora não, porque já tem um tempinho que minha televisão queimou. Tem quanto tempo que a TV queimou lá? Uns 6 meses. Está lá queimada lá. Mas eu vou ter que comprar outra televisão. Vamos ver se daqui a uns 2 anos eu compro. Porque é muita coisa ruim que tem lá. Enfim, mas de vez em quando eu assistia, eu gostava de assistir. Não gostava assim, né? Mas você precisa se atualizar, irmão. Eu gostava assim de... Vamos ver o que esse pessoal está aprontando aí. Aí eu ficava vendo lá, de vez em quando.
Irmão, é cada coisa que você vê. E aí passava um tempo, eu falava, vou ver de novo. Aí você vê de novo. Rapaz, eu achava que eu estava atualizado, já estou totalmente desatualizado, já inventaram outras coisas. A turma, a equipe do marketing desse pessoal aí, olha. Falsos cristos. Tem quem acredite nos débil mental igual esses aí. Falsos ensinamentos, teologia da prosperidade. Deixa eu avançar, irmão. O tempo aqui, o contraste entre Jesus e os líderes religiosos. Jesus lavava os pés dos seus discípulos. Hoje há gente aí que faz fila e paga para poder tocar nos pés dos seus líderes espirituais. Jesus falou de escarnecedores. O que são isso aqui? Pastores de igrejas chamadas igrejas inclusivas. Pastores. Casaram-se e têm suas igrejas. Lembra dessa aqui? Ó? Essa foto aqui é pregando numa das igrejas mais famosas do Brasil, Lagoinha. Pregou na Assembleia de Deus, Gideões, pregou por aí. E depois? Depois casou com outra mulher e abriu a igreja dela. Igreja inclusiva. Eles dizem que as outras igrejas são igrejas fundamentalistas. Né? Se a gente fosse atualizar mais, tem aí, né? Tá na mídia aí uma que estava nas nossas igrejas hoje, ataca, é a favor do movimento LGBTQIA+, por aí vai, e critica as igrejas, diz que são fundamentalistas, exclui todo mundo. Quem exclui, irmão, a palavra de Deus é que é exclusivo, o céu é exclusivo para os santos. A porta não é larga, é estreita, não fui eu que falei, foi Jesus. Então, estamos vivendo esse cenário, esfriamento do amor, multiplicação da iniquidade. O que era pecado agora dizem que não é, o que era errado agora dizem que não é. As pessoas antes tinham temor, tinham pudor. Irmão, antes quem cometia pecados dentro da igreja, pessoas de dentro da igreja, quando cometiam pecados, faziam o possível e o impossível para esconder os seus pecados. Hoje a pessoa peca, tira foto e posta. Ela peca, tira foto do pecado, posta e fica esperando. Quero ver se alguém ainda vai falar. E você vai ver se falar alguma coisa, você ainda vai. Publica o pecado, acha bonito. É a realidade. Esfriamento do amor. Então, irmãos, na verdade, a marca distintiva, característica da geração do arrebatamento, infelizmente, não é o avivamento, e sim a apostasia. Como assim? Eu não estou com isso querendo dizer que não é possível haver avivamento. É possível e nós devemos buscar avivamento pessoal, avivamento congregacional, a congregação. Você vai ver avivamentos pontuais, e que vai ser um evento assim, como teve, foi ano passado, aquela universidade nos Estados Unidos, que começou um culto, foi esse ano ou ano passado? Nem lembro mais. Esse ano, né? Foi lá no estado do Kentucky, aquele culto que quase não... Vira-se uma notícia. São coisas pontuais. De vez em quando você vai ouvir falar em um lugar, em outro, mas estou falando da igreja como um todo. Você não vai ouvir falar da igreja como um todo, marcada, caracterizada por um grande avivamento, senão por um grande esfriamento, apostasia, inversão de valores. As igrejas que mais crescem são igrejas que lidam de forma relativa com aquilo que a Bíblia trata de forma absoluta, que relativiza o pecado, que não condena, que abre as portas para tudo e para todos, pinta a igreja de preto, joga luzes e canta e tal, e Deus é você, e a vitória é minha, e tal, e por aí vai, e pronto. Olha o que a Bíblia diz, mas o Espírito, eu não quero saber o que os outros dizem, eu quero saber o que o Espírito diz, e o Espírito expressamente, veementemente diz, nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ainda Jesus perguntou a respeito do momento em que se dará a sua vinda.
Olha a pergunta dele: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura ainda achará fé na terra? Ele está dizendo, a fé vai se escasseando, ficando cada vez mais escassa, cada vez mais rara, que o próprio Jesus questiona: quando se der a ocasião da minha vinda, será que eu ainda vou encontrar fé na terra? Significa que vai ser raro. Então a gente sabe, pelo estudo das 7 cartas, pela sequência histórica da história da igreja até o arrebatamento, né? A igreja primitiva, caracterizada por Éfeso, a igreja da era da patrística, caracterizada pela igreja de Esmirna, aí depois vem a igreja casada com o Estado, a igreja de Pérgamo, e assim vem, né? Sardes, até chegar aos dias atuais, Filadélfia, e a última igreja é qual? Laodiceia. Então, a igreja do fim é Laodiceia, tendo os remanescentes, os crentes Filadélfia como remanescente. Se a gente for falar em termos numéricos, irmãos, no Brasil, a pesquisa do IBGE, tratando de forma estimativa, porque o último censo foi de 2010, ocorreu mas ainda não foi totalmente divulgado os dados, principalmente concernentes a essa área da religião. Os últimos números tratou mais de forma estimativa, e aí eles projetaram o crescimento de aproximadamente 60% da igreja da década de 2010 e 2020, dessa década, 10 a 20. De acordo com o IBGE, os evangélicos passaram de 26 milhões para 42 milhões, nesses 10 anos, década de 2010 até 2020. E esse avanço se deu em todas as regiões do país. Uns dados mais recentes mostram, é porque não vai dar para aparecer legal aqui, mas mostra-se a quantidade de igrejas e as denominações que estão crescendo mais, que abrem mais igrejas. Então a gente tem aqui, eu vou deixar disponibilizado ao final, né, irmãos, das nossas aulas, sempre fica disponibilizado os slides para todos poderem consultar. Então a gente vai ter aqui os dados das igrejas nos anos de 69, 79, 89, 99, 2009 e 2019, que é quando os censos vão fechando, mais ou menos as estimativas, e a gente tem as quantidades por denominação. Mas vamos aí ao último sinal, que, como eu disse, na minha singela opinião, é o principal de todos, que é a figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem é a figueira? Israel. Então a gente não pode deixar de olhar para Israel. Israel é o maior sinal do fim dos tempos. Foi Jesus que diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Vamos retomar lá a história que eu estava contando, o renascimento de Israel. Aqui a gente tem uma imagem da Assembleia Geral da ONU, depois do findar da Segunda Grande Guerra, 1945. Foi criado a Organização das Nações Unidas, 46. Na Assembleia Geral da ONU de 1947, na ocasião presidia essa Assembleia Geral para tratar deste ponto crucial, que era a criação do Estado de Israel. Quem presidiu essa Assembleia foi um brasileiro. Na época o Brasil era bem na foto concernente, irmãos, ao tratamento dado a Israel. Em 1947, o brasileiro Oswaldo Aranha, né, um gaúcho, defendeu junto à ONU a criação do Estado de Israel. Nessa época o Brasil defendia Israel. Defendeu. E foi um voto importante, junto com muitos outros votos. Teve vários votos contrários, vários votos a favor. E o Brasil marcou posição, defendendo o Estado de Israel. E exatamente no dia 14 de maio de 1948, teve o renascimento de Israel como nação. Israel teve direito a voltar para aquela terra. Voltar, só que, irmãos, a terra estava já povoada pelos árabes,
que tinham tomado toda aquela região, tinham dominado, depois que os judeus foram expulsos, lembrando, no ano 70, e houve a grande diáspora, se espalharam pelo mundo, foram perseguidos, mortos, dizimados, um verdadeiro genocídio, marcou a Segunda Guerra, já disse, 6 milhões de judeus, aí o mundo acordou, precisamos devolver a terra a esse povo, só que a terra estava ocupada, e agora? Fazer a demarcação, colocá-los lá, abrir espaço, daqui e dali. Irmãos, Israel voltou, foi colocado lá. Está aqui o mapa de novo, né? Que eu apresentei ainda há pouco. E a gente mostrou aí onde estão os países, ali em amarelo, Iraque, abaixo esse grande vermelho, Arábia Saudita. Israel, esse pedacinho aqui só. Israel, só esse pedacinho ali. E em volta, irmãos, no norte, Turquia, formado por muçulmanos. Mais um pouco abaixo, Síria, muçulmanos. Um pouquinho ali na parte ocidental, o Líbano. Vocês acham que é formado por gente que professa que fé? No Líbano? Muçulmanos. Aí você tem ali fazendo fronteira com Israel ao leste, a Jordânia. Quem você acha que professa que tipo de fé lá? Muçulmano. Aí você desce aqui, você tem a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita o povo professa o quê? Sou muçulmano. Iêmen, muçulmano. Omã, muçulmano. Emirados Árabes, muçulmano. Kuwait, muçulmano. Iraque, muçulmano. Irã, muçulmano. Aí você vai para o outro lado. Vamos entrar na África, o norte da África, Egito. Egito é o quê? Sudão, muçulmano. Eritreia, muçulmano. Etiópia, muçulmano. Somália, muçulmano. Mauritânia, muçulmano. A gente ainda Líbia, muçulmano. Marrocos, muçulmano. Meu Deus, vamos lá para o outro lado, pelo amor de Deus. Então tá bom, vamos para o outro lado. Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão. E esse pedacinho ali é Israel. É por isso que Israel diz, tem uma frase que é lema em Israel. Eles dizem assim: se os povos árabes que vivem nos oprimindo baixarem as armas, nós teremos paz. Se Israel baixar as armas, nós não teremos Israel. É a verdade. Se os árabes baixam as armas, temos paz. Se Israel baixa as armas, não temos Israel. Por quê? O desejo deles, que vocês viram recentemente, irmão, está registrado, é estatutário. Está lá, por exemplo, no Estatuto do Hamas, está escrito lá. Dizimar o Estado de Israel, riscá-los do mapa. Várias vezes os líderes do Irã vinham a público dizer em alto bom som: o nosso projeto é riscar Israel do mapa. Não é, como eu disse a você, não é dito por debaixo dos panos, não é dito às escondidas, não. É dito diante das câmeras. Nós queremos riscar Israel do mapa. O renascimento de Israel, junto com o renascimento de Israel, eu vou falar aqui bem breve, irmão, mas a gente vai voltar nesse ponto quando a gente chegar lá. Eu vou rapidinho aqui lembrar vocês de uma profecia em Ezequiel 37. Vocês lembram de Ezequiel 37? O vale dos ossos secos. Israel viu Ezequiel viu um grande vale de ossos. Ossos, não secos, sequíssimos. E quando Ezequiel viu, os ossos estavam espalhados por toda a face do vale. É como se esse vale fosse o mundo. E os ossos estão como? Espalhados. E aí Ezequiel vai profetizar. E agora os ossos vão vir de todas as partes e vai se juntar. Olha o mistério aí, vai pegando, hein? Os ossos estão espalhados. E depois Ezequiel profetiza e os ossos começam a vir de todas as partes e se juntam. Cada osso é o seu osso. Aí vai juntando lá, né? O osso com o osso até formar. Eu vou falar rápido aqui, mas a gente vai em aulas para frente, eu vou explicar melhor. Aí você tem agora um grande exército de esqueletos. Os ossos se juntaram. Aí depois Ezequiel vai continuar profetizando. Aí vai vir os nervos, vai vir a carne, vai vir a pele. Agora você tem
não só esqueletos, mas você tem agora corpos, porém mortos. Primeiro estavam espalhados, depois se juntaram. Aí depois vem a carne, nervo, pele, etc, etc. O que é isso? Agora são esse exército que está junto num lugar. Agora eles estão tendo aqui um crescimento político, militar, ideológico, cultural, científico, tudo isso se transformou numa grande potência, as maiores startups do mundo e de Israel, o país no mundo, apesar daquele ser minúsculo, que tem mais patentes espalhadas pelo mundo, Israel, tecnologia militar de ponta, Israel, que também se não tivesse seria dizimado. Então, isso aconteceu, só que faltava uma coisa, faltava o quê? Faltava o Espírito. Falta reviver espiritualmente. É nesse ponto que Israel está. Falta reviver espiritualmente. Isso só vai acontecer quando se encerrar a 70ª semana de Daniel. No final da grande tribulação, nós teremos o renascimento espiritual. Mas Israel renasceu como nação, politicamente, militarmente, culturalmente, nacionalmente. Tem uma bandeira, tem um idioma, tem uma terra, etc. Estamos no processo para culminar aí nessa restauração espiritual. Para chegar na restauração espiritual, nós passaremos pela restauração religiosa. E para que haja restauração religiosa, necessariamente se faz haver o templo. Porque não existe culto sem templo em Israel. Só que aí que é o detalhe. Você sabe a situação do local aonde deve existir o templo. Mas paralelo ao local para a reconstrução do templo, existe o chamado Instituto do Templo. Quem aqui assistiu o vídeo que eu coloquei lá? Aí, bastante gente viu. Quem não viu, assista. Eu vou ter que falar rápido aqui, a hora já foi. Mas aquele vídeo, irmão, 17 minutos, por favor, assista. Porque ali são informações in loco, mostrando o que eu vou falar assim, que você vai ficar perdido, mas no vídeo a pessoa está lá dentro e está mostrando cada peça do que eu vou dizer aqui. Já existe a maquete do templo, já tem a planta do templo, os utensílios do templo, já existe treinamento para todos os sacrifícios, já foi feito o levantamento de árvore genealógica de todo o grupo de sacerdotes, de levitas, já existe épocas do ano em que eles vão para o deserto e ensaiam os rituais. Só falta o quê? O local. E aí, irmãos, para construir um templo daquele, que o material está pronto, nessa época de coisas pré-prontas assim, se a gente está falando de um povo, que no mundo a gente sabe, que tem dinheiro, que é judeu. Imagina, o lugar está lá, pode reconstruir. Eles já estão há quase 2000 anos desejosos de ter de volta o seu templo. Quando alguém dê a eles a autorização, sendo que todos os utensílios estão prontos, preparados, dinheiro não falta mesmo, recurso é enviado de todas as partes do mundo, principalmente lá mesmo dos Estados Unidos, onde tem uma comunidade gigantesca de judeus riquíssimos. Os sionistas que falam, que é aqueles que mandam de volta seus irmãos a Sião, para que se tenha ideia, irmãos, para que pudesse haver essa repopulação de Israel da terra, os judeus que queriam voltar, mas não tinham dinheiro, judeus riquíssimos do mundo financiavam o retorno dele e bancavam a vida deles lá dentro de Israel por muito tempo. Nós temos um grande judeu sionista no Brasil. O nome dele é Senor Abravanel. Alguém sabe quem é esse cidadão? Senor Abravanel? Você conhece ele pelo nome de Silvio Santos? É ele mesmo. Você fala outros no mundo aí, você fala das famílias ricas aí, Rothschild, Ih, irmão. Bom, vamos ao que interessa aqui, ó. O movimento pela reconstrução ganhou novo fôlego quando foram retomados sacrifícios. Essa retomada de sacrifício aconteceu aí e vem acontecendo há alguns anos. Novos sacerdotes e levitas foram treinados pelos rabinos para recomeçar os rituais. Tudo isso eu mostrei lá no vídeo. Por fim, já foi anunciado que todas as 102 peças do interior do templo estão prontas
incluindo o véu da separação do Santo dos Santos. Quem lembra, quem viu lá a veste do sumo sacerdote? Vocês viram lá também? Ela mostrou? Quanto custou aquela roupinha lá? Quem lembra o preço? $150 mil aproximadamente. Multiplica aí por 5. É R$5 que está aproximadamente o dólar. Só a roupa do sumo sacerdote. Mostrou lá já a menorá, se eu não me engano, $3 milhões a menorá, se eu não estou enganado, dá aproximadamente R$15 milhões. Já está pronta. Todas as peças, exatamente. Irmão, até ela chega a mostrar até aqueles aromas, né, que são específicos, que são vários tipos de essência, estão tudo pronta lá, para que haja já os sacrifícios do incenso, queimado incenso. Então, as Escrituras apontam que o terceiro templo existirá quando o anticristo se revelar e interromper os sacrifícios. Está lá na profecia de Daniel, a abominação da desolação. Vai fazer o acordo, esse acordo lida diretamente com a reconstrução do templo. Na metade da semana, ele profana o templo. Então, para profanar o templo, tem que haver templo. Então, a gente está olhando essa realidade aí de preparação para o templo. Irmão, isso não se falava 10 anos atrás, não, irmãos. O que eu estou falando aqui hoje, de tudo preparado, todos os utensílios, isso não se falava 10 anos atrás, não. O apóstolo Paulo também o menciona quando declara que o homem do pecado irá se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então, para que isso aconteça no período da tribulação, tem que haver o templo. E a gente está aí falando sobre isso. O que mais que é importante a gente observar? Jesus disse o seguinte: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aí muita gente ficava se perguntando, que geração é essa que o Senhor Jesus está dizendo? Quanto tempo dura uma geração? Olha, deixa eu primeiro falar isso aqui muito claramente. Eu não estou aqui dando data da volta de Jesus, pelo amor de Deus. Não estou aqui dizendo que Jesus vai voltar, mas estou dizendo igual Paulo. Eu creio que o Senhor Jesus está às portas. E os sinais estão dizendo não, estão gritando isso. E eu tenho que olhar os sinais, tenho que te falar sobre os sinais, e tenho que interpretar e dizer, está perto, está perto. É hoje, é amanhã, é depois, é mês que vem, é ano que vem, é daqui a 5 anos, não sei. Mas tudo nos mostra que Cristo já volta. Complete a letra do hino. É verdade, breve Jesus voltará. Verdade. Veja bem, essa geração, que geração? Eu entendo que a data, lembra lá das 70 semanas de Daniel? Teve um marco inicial. Eu entendo que o marco inicial para se contar essa geração, em que verá o cumprimento de todas essas profecias, culminando com a vinda de Jesus, o marco inicial é a retomada do povo de Israel e o início, ou o renascimento do Estado de Israel. Então estamos falando aí de 1948. Alguns datam, alguns preferem datar 1967. Por quê? Porque Israel voltou, mas não tinha o controle de Jerusalém. Depois da Guerra dos 6 Dias, da guerra, outra guerra que houve, me fugiu o nome da outra guerra, eles conseguiram tomar o controle de Jerusalém, e isso foi em 1967. Mas, enfim, estamos dentro desse período aí. 1948 para hoje, estamos com 75 anos. De 67, já seria um pouco menos. Não quero datar, não quero ficar preso a números, fazer cálculos. Eu quero olhar os sinais e te mostrar isso aqui, ó. A questão do templo, está lá. Irmãos, antes era veementemente, irmão, terminantemente proibido a entrada aqui na chamada esplanada do templo de quem não fosse muçulmano. Porque para os muçulmanos esse é o terceiro lugar mais sagrado do mundo. 2 ficam lá na Arábia Saudita, Meca e Medina, e o terceiro é aqui, Jerusalém. Eu vou te mostrar já já
a razão por que esse lugar é tido como o terceiro mais sagrado pelos muçulmanos. Qual é a razão pela qual eles dizem que esse lugar é muito sagrado para eles? Ali está o Domo da Rocha, ali atrás está aqui a Mesquita de Omar, lá Al-Aqsa. Era terminantemente. Depois foi flexibilizando. Começou a ter acesso a judeus, mas era só entrar e sair, não podia ter qualquer manifestação religiosa. Começou a permitir a entrada de cristãos sem manifestação religiosa. E aí, o episódio que nós vimos no mês passado, olha isso aqui, ó, o Hamas, ele descreveu, ele lançou uma nota do porquê daquele ataque de 7 de outubro. Aquela operação, eles chamam de operação militar, um ataque terrorista, enfim. Mas a justificativa em defesa da Mesquita Al-Aqsa. Por que que eles fizeram aquele ataque em defesa da Mesquita Al-Aqsa? Eles invocam ali uma disputa em torno do local de Jerusalém, que é sagrado, que a gente já sabe, tanto para muçulmanos, destaco ali, como para judeus. E que está entre os mais contestados do mundo. Aquele pedaço de terra ali, irmão, aquilo ali é uma briga, porque os judeus não podem ter qualquer outro lugar de toda a superfície da terra para construir o templo, senão ali. A questão não é dinheiro, a questão é que Deus determinou que fosse ali. Só que hoje ali tem uma mesquita islâmica, e eles precisam daquele lugar. Esse é o epicentro do conflito. A mesquita fica numa esplanada de pouco mais de 14 hectares, considerado o local mais sagrado do judaísmo. Ali foi onde, segundo eles, a gente iria aqui entrar em tradição judaica, eles acreditam que ali era onde existia antes o Jardim do Éden, eles acreditam que foi ali que Deus criou o homem, eles acreditam que foi ali que Abraão sacrificou Isaac, eles acreditam que foi ali que foi construído o primeiro templo, ali foi construído o segundo templo. Ali, segundo eles, esses principais eventos da história da humanidade, principalmente da história do relacionamento entre Deus e o povo, é ali. Não pode ser outro lugar senão ali. Porém, aquele mesmo lugar é o terceiro mais sagrado pelo Islã. Por quê? Os muçulmanos chamam a região, que também inclui o santuário, a cúpula da rocha, né, domo da rocha, como a gente sempre vê, eles chamam aquele lugar de Haram al-Sharif, que significa o santuário nobre. Por que razão? Porque, de acordo com o Alcorão, as escrituras islâmicas, o profeta Maomé, ele fez uma viagem lá da Arábia Saudita, de Meca, até uma mesquita em uma noite para orar, e depois na mesquita que existia ali, olha aí, ele fez o quê? Ascendeu ao céu. Então ele não morreu, ascendeu ao céu dali. E a gente sabe, Jesus ascendeu ao céu, a gente espera, e os judeus esperam o retorno, aliás, esperam a vinda, a gente espera o retorno do Messias no monte que fica em frente, que é o Moriá. Você vê como é que as coisas se conectam, irmãos? A história é muito... A gente tem que olhar o tempo todo para a Bíblia, principalmente, mas ficar atento a esses acontecimentos. Por quê? Porque eles estão nos falando que a Bíblia está se cumprindo. Os judeus chamam o local de Monte do Templo e consideram sagrado, pois é onde ficavam os 2 templos antigos, importantes para a religião. E o último deles, né, foi destruído pelos romanos em 70. Como único vestígio, ficou somente o quê? Está lá, ó, só o Muro das Lamentações. É esse muro aqui. E o templo está ali. Então, os judeus podem ter acesso aqui, e restrito, mas a questão é problemática para acessar aquele outro lado. Antes era, como eu já disse, terminantemente proibido, mas pouco a pouco foi sendo liberado. A gente vai ver isso agora. Aqui há uma concentração sempre muito grande de judeus, eles oram, lamentam. O muro é de lamentações, porque justamente eles lamentam não ter o templo, não ter o local, terem sido infiéis e perdido o local. Peço aqui, irmãos, são 9h30, mas peço mais 5, 7 minutos a gente encerra aqui. Ó, a mesquita seguiu como um templo para o culto dos muçulmanos, a mesquita que tem lá hoje.
As forças de segurança israelenses mantêm presença no local. A gente sempre vê nos noticiários, eles protegem aquele local. Judeus e cristãos podem visitá-lo, mas durante anos foram impedidos de rezar ali, orar, qualquer manifestação religiosa, para evitar confrontos. Aí eu coloquei, recentemente, a polícia israelense, mudanças também na política, autorizou que discretamente os judeus passassem a fazer as suas orações no local. E isso já trouxe muito desgosto à comunidade islâmica. Já houve alguns pequenos conflitos lá, desde essa autorização, se eu não me engano, tem 1 ano e meio aproximadamente, talvez 2 anos no máximo, para que houvesse. Só que o tempo vai passando, e aí, quem não podia entrar, começa a poder. Quem não podia ter nenhuma manifestação, começa a poder ter. A coisa só vai engrossando, né? Aí, os nacionalistas religiosos israelenses têm feito questão cada vez maior de ir ao local, começaram a ficar indo cada vez mais, e orando com cada vez mais frequência, profetizando, vamos dizer assim, que vão edificar o templo ali no local. E isso começou a incomodar o pessoal lá da Palestina, mais precisamente o grupo armado, os terroristas do Hamas. E aí, em 7 de outubro, nós tivemos a declaração do Hamas, que citou como motivação para aquele ataque a oração judaica dentro do complexo. Isso gerou a agressão e atingiu o pico que nós temos visto nos últimos dias. Então você pergunta, por que de tudo aquilo? Porque o grupo de judeus está orando cada vez mais naquele lugar. E eles tomaram isso como uma profanação e reagiram da forma que reagiu. O que você tem que entender, eu e você? Você está percebendo aqui a tensão que é aquele lugar. Não é desde agora, desde sempre. Imagina a pessoa que conseguir fazer a mediação, um acordo, para dar a liberdade e a autorização da construção do templo naquele lugar. Se esse camarada não vai ser recebido pelos judeus como o Messias, o Cristo. Se há 2000 anos eles estão querendo ter de volta o templo e não tem, qualquer tipo de iniciativa dá nessa mortandade, guerra, bomba, violência, terrorismo. Imagina o ser humano, cheio do diabo no corpo, é verdade, porque é o anticristo, mas que vai conseguir fazer esse acordo. A gente está vivendo esses dias. Então eu encerro a aula dizendo que Jesus disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Foi Jesus que disse, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes, quando você, eu, nós começarmos a ver todas essas coisas que estamos vendo, sabei que Ele está perto. Ele está onde? Às portas. E aí, o assunto da semana que vem, que ninguém pode faltar, irmão, semana que vem, ninguém, irmão, ninguém pode faltar. Ninguém pode faltar. Porque se faltar, você simplesmente vai perder o quê? Você já pensou, irmão? Você já pensou um negócio desse? Então não falta não, irmão. Não falta não. Semana que vem, pastor, você falou que não ia marcar data, está marcando data, estou marcando. Quarta-feira que vem, o arrebatamento da igreja, hein? Então vem em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar a aula. Espero que vocês estejam indo para casa edificados. Assistam o vídeo que eu coloquei lá. Talvez hoje ainda, ou no máximo amanhã, eu devo colocar outro vídeo, de no máximo 10, 12 minutos, coisa pequena, mas que vai te abrir a mente para essa realidade aqui, vai te trazer informação que você vai entender isso aqui. São informações pequenas, mas quando você voltar a olhar os noticiários, você já vai fazer a leitura das notícias com a mente preparada para interpretar a profecia, irmão. Isso vai ser importante. Então não deixe de assistir. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido Deus e Pai, graças mais uma vez a Ti por essa noite abençoada, pelo ensinamento aqui compartilhado conosco.
Eu te agradeço por estar cada vez aprendendo mais a tua palavra. Isso é despertamento e fortalecimento para mim, bem como para todos os alunos que aqui estão, os que acompanham à distância em várias partes do Brasil, em várias partes desse mundo. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, despertando, fortalecendo, avivando a nossa fé em tempos de apostasia, que estejamos atentos, ligados, avivados e aguardando ansiosamente a tua vinda, Senhor, para buscar a tua igreja. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dê uma continuidade de semana abençoada na tua presença, assim rogamos a ti em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e preparados estão aguardando a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.